para 240, recém-nascida a termo, com peso de 3.200, Apgar 8,9, ou seja, nasceu muito bem, no tempo esperado, plena, está em alojamento conjunto com a mãe, sem complicação nenhuma. Nas primeiras 48 horas de vida, apresenta icterícia progressiva, especialmente em face. Mãe relata dificuldade na amamentação e nota que a bebê está mais sonolenta do que o habitual. Equipe médica realiza exame físico e observa icterícia visível até a altura do abdômen, sem outras alterações clínicas. Não há sinais de sepse ou outras complicações. Quais fatores de risco podem estar associados à icterícia do recém-nascido e justifique sua relevância clínica? Então, quais fatores e justifique? 3 pontinhos. Vamos ver o que ele respondeu, Beth, e ver o que o pessoal pontua aí também, se é parecido. Vamos lá, Neilton. Prematuridade, idade gestacional limítrofe, tá? Então, aqui, ó, o aluno botou incompatibilidade AB0, causa mais frequente de icterícia hemolítica, e ocorre quando a mãe do grupo 0 ou O tem o recém-nascido dos grupos A ou B, visto que indivíduos do tipo sanguíneo 0 têm anticorpos anti-A e anti-B, que são passados da placenta ao feto, levando a hemólise e liberação de bilirrubina indireta à circulação sanguínea. Incompatibilidade RH acontece em mães RH negativo, RH positivo bebê. Geralmente, se a mãe não teve exposição prévia ao antígeno-D, o primeiro filho nascerá sem problemas, mas em uma próxima gestação, os anticorpos concentrados no sangue da mãe atravessarão placenta. É um livro, hein, gente? Atravessarão a placenta muito bem, resultando na aglutinação das hemácias no feto. Atresia de vias biliares ocorre, tá, aqui a atresia de vias biliares não é, a gente acaba não levando tanto como fator de risco em si. Ocorre inflamação dos ductos biliares, levando a obstrução progressiva, a deficiência de GSPD, outra doença hemolítica, por estresse oxidativo, icterícia do leite materno, substâncias do leite materno bloqueiam proteína hepática que degradam a bilirrubina. Escreveu mais alguma coisa aí, Beth? Tem mais a página? Não, não. Gostei dessa resposta. Completinho, né? Gostei. Então, vamos lá, gente. Mais alguma coisa vocês têm para pontuar aí? Estou vendo que vocês estão falando aqui. Então, deixa eu olhar. Filhos de mães diabéticos, muito bem. Neilton, deficiência de CSPD ou outro. Cefalohematoma-equimose, Neilton tá afiado. Priscila, diabetes materna, prematuridade, sexo masculino, muito bem. Neilton, inadequação da amamentação, bom, muito bem. Então, pensando aí, Beth, eu daria o pontão aí. Tiraria, de repente, 0,2, porque a atresia de vias biliares não é, ela é um diagnóstico, ela não é um fator de risco. O fator de risco seria obstrução das vias, doença obstrutiva, colestase, né? Tá, quer comparar Vamos ali com o ver aí nosso o gabarito? gabarito. Então, gente, a icterícia a gente divide como direta e indireta, né? A indireta é a mais comum, né? É o que a gente acaba vendo mais no dia a dia neonatal. É, e aí a gente tem como tem que pensar na indireta, que é aquela que é secundária a uma hemólise. O que que aumentaria risco de hemólise, né? O fator de risco. Então, incompatibilidade sanguínea, B0RH, né? A prematuridade está bem ligada pelo metabolismo hepático maturo, a dificuldade de amamentação também por conta de eliminação inadequada da bilirrubina nas fezes, a deficiência de CSPD que por si só já é uma doença hemolítica, né? As infecções congênitas acabam sendo doenças que abrem espaço para hiperbilirrubinemia mista, direta e indireta, né? Seja viral ou infecciosa. E aí, os filhos de mãe diabética,
por policitemia neonatal. Então, se você tem uma policitemia, você vai ter um metabolismo aumentado, e aí maior hemólise, maior risco de bilirrubinemia. E os topotraumatismos, hematoma, cefalohematoma, pelo mesmo motivo. Você vai reabsorver enfim, o sangue que está ali represado e aí aumenta a liberação da bilirrubina, tá? Então, a justificativa é predisposição à hemólise ou a redução do metabolismo da bilirrubina, aumenta o risco dessa hiperbilirrubinemia indireta, podendo evoluir para um kernicterus se não for tratada adequadamente, tá? E a direta, que é menor, a gente vê menos vezes, mas que não é inexistente, a gente pode ter redução, doenças obstrutivas de vias biliares, né, com colestase neonatal e redução da secreção de bilirrubina direta. Então, você tem um aumento dessa fração, tá? E aí você vai ter outros comemorativos, você vai ter colúria, né, vai ter outras coisas associadas, certo? Dois, Beth. 2. Explique os critérios clínicos para a diferenciação entre icterícia fisiológica e patológica. Então, aí tem 3 pontos. Alguém? O que levaria vocês a olharem para uma criança, pegarem um quadro clínico ou as alterações laboratoriais e falarem, isso muito provavelmente é uma icterícia fisiológica ou é uma patológica? Laís, tempo de início. Ok, qual é o tempo? Explique. Tá certo. Antes de 24 horas. E aí, antes de 24 horas é uma fisiológica ou patológica? Patológica. Isso aí. Beth, vamos ver o que respondeu aí o aluno? Isso é legal. Depois dei uma olhada. Aí a gente Tem a diferencia. tabelinha, tá? Aham. Pronto, a resposta. Então, a resposta. Icterícia fisiológica surge após as primeiras 24 horas, em resposta normal ao aumento da produção de bilirrubina indireta, não ultrapassando os 15 miligramas por decilitro. Geralmente é uma condição benigna, autolimitada, que desaparece espontaneamente, né, gente? Surge a partir do segundo dia de vida, em geral, e diminui em torno de 5 a 7 dias. Icterícia patológica ocorre nas primeiras 24 horas de vida, com bilirrubina sérica aumentando a uma taxa mais rápida, reticulocitose acima de 10, anemia, icterícia persistente além de 14 dias de vida, bilirrubina direta acima de 2 em qualquer momento e sintomas associados, vômito, letargia, perda de peso, apneia e distermia. Esse final acaba. Você deve ter olhado mais para criança maior, tá? Bebezinho, a gente não ia ver tanta perda de peso assim, tanta letargia acabaria vendo nos 2 pontos, tá? No BD e no BI. A apneia, já pensando aí no kernicterus, poderia ter, distermia também. Quanto a gente daria de ponto aqui? Essa Um, vale 3? Vale 3. vale 3. Não falou do Cumbis? Falou do Cumbis aí? Não falou do Cumbis? Tá, passa 15, veio 12. Não falou do aumento, da velocidade de aumento. E não falou dos critérios clínicos, né? Falou mais de laboratorial ou autolimitado. Então, acho que eu daria aí 1,5, Beth. Tá. Dois, Um um e e-mail? meio. Vamos Um e comparar meio. lá com o nosso. Então, cadê o nosso? Tá aí? Tá. Uhum. Então, surge nas primeiras 24 horas de vida, a patológica, né? Vocês pontuaram bem. A BI é acima de 12 a 15%.
miligramas por decilitro, com uma velocidade de aumento maior que 5, e aí isso é importante, porque às vezes é um valor mais baixo, mas que a gente vai pareando essa bilirrubina, e a velocidade é maior do que 5, né? Um predomínio de BD acima de 1,5 ou maior que 10% da BT, então esse é um critério importante também, ou sinais de colestase, e icterícia persistente acima de 7 dias no atermo e 14 dias no prematuro, uma hemólise aí, anemia, pontuou bem aí, aumento de reticulócitos, não falou do cumbis positivo, que é super importante, o cumbis direto, né, direto do bebê, numa anemia hemolítica, e o exame físico, hepatospleno, alterações neurológicas, não falou da hepatospleno, tá? Falou aí de sonolência, mas ligado só lá a BD, tá? Icterícia fisiológica surge após as 24 horas de vida, com aumento gradual, o pico em geral de 3 a 5 dias, autolimitada sem necessidade de intervenção e a bilirrubina abaixo de 12 no atermo e 15 em prematuro, tá? Não é 15 em todo mundo, divide em atermo e prematuro. Na verdade, assim, isso a gente fala em linhas gerais em média, né? Porque de acordo com o horário de vida e tempo de nascimento, você vai lançar essa criança em gráficos específicos para indicação do tratamento adequado, tá? Então, isso em linhas gerais, porque especificamente qual é a conduta traçada individual de acordo com tabelas e gráficos, perfeito? Ok, pessoal? A terceira. E qual deve ser a conduta inicial para o manejo desta situação? Justifique com base nas diretrizes nacionais. Então, são 4 pontos, pessoal. Qual é a conduta inicial para o manejo? Avaliação clínica, laboratório, Newton, fototerapia, promoção do aleitamento, monitorização da evolução, encaminhamento para sanguíneo se necessário. Laís, fototerapia. Bom, vamos lá ver qual foi a resposta, Beth. Internação, a criança já está internada, tá, gente? Avaliação dos sinais vitais, monitorização, perfeito. Avaliação da amamentação, verificar a técnica, a frequência das mamadas, garantir que o bebê esteja recebendo leite adequadamente, monitorizar níveis de bilirrubina, realizar exames TJ e GP para medir bilirrubina sérica, direta e indireta. Fototerapia se os níveis de bilirrubina estiverem acima do recomendado. Iniciar a foto para ajudar a reduzir níveis de bilirrubina no sangue. Bilirrubina indireta. Exsanguíneo, um procedimento que substitui o sangue do recém-nascido por sangue compatível de um doador. É um tratamento para condições graves, como icterícia neonatal severa e doença hemolítica do recém-nascido. Mesmo a doença hemolítica do recém-nascido, a primeira etapa não é exsanguíneo, tá? Só quando níveis de bilirrubina estão extremos. E aí existem os gráficos para a gente pontuar isso, tá bom, gente? A consequência mais temida da hiperbilirubinemia é a encefalopatia bilirrubínica. A fase aguda da doença ocorre nos primeiros dias e perdura por semanas, com letargia, hipotonia, sucção débil. E se a hiperbilirubinemia não é tratada, surge a hipertonia com hipertermia e choro agudo de alta intensidade, né? Com sequelas para sempre, né? Porque a bilirrubina fica impregnada no tecido cerebral, tá, gente? Então vamos lá. Falou da Gabarito? monitorização. Ah, você não quer o gabarito ainda? Tem que dar a nota. Eu ia dar a nota. Uhum. Falou da monitorização, falou da amamentação, falou da fototerapia. Esse bebê já teria indicação, né? Até pela localização aí da icterícia dele.
monitoramento rigoroso ele botou também, e apoio à amamentação. Não falou do CUMBIS, de novo, fala da TJ-TGP, mas não fala do CUMBIS para identificar aí o CUMBIS direto, a incompatibilidade AB0-RH. Não fala dos reticulócitos também. Falou de ex sanguíneo. E é por aí, acho. Qual era a nota daí do gabarito? 3, 4? 4, né? Deixa eu ver. 4. Uhum. Ficaria um 3,5 aí. Tá? Não falou do reticulócito, do cumbis. Deu uma engasgada aí no nexo sanguíneo. Tá. Nosso Sendo rígido, gabarito. sendo rígido. Isso. Isso aí, isso aí. Ah, não falou muito da direta também, né? Então é isso aí. Então vamos lá. Conduta inicial, pensando na indireta, baseada na intensidade da icterícia, né? De acordo com os gráficos. As medidas vão incluir foto, se a bilirrubina estiver acima do percentil recomendado, e aí daí por isso ver os gráficos. Se o RN a termo com bilirrubina acima de 15 nas primeiras 48 horas, já há necessidade de fototerapia, com monitorização rigorosa. A gente precisa ficar colhendo essa bilirrubina frequentemente para avaliar a queda e a velocidade, ou né, a velocidade, a queda ou a velocidade de ascensão dessa bilirrubina, né? Porque se você está na foto, ela continua a subir, isso pode já ser um indicativo de necessidade de ex sanguíneo. Avaliação clínica para sinais de encefalopatia, letargia, sucção fraca e hipertonia. E o apoio à amamentação, como o aluno falou aí também, e orientar sobre ordenha e tudo mais, suplementação temporária. Os exames complementares, o CUMBIS, direto para avaliar a incompatibilidade e a reação do bebê, porque em geral a gente faz na mãe o indireto, no bebê a gente tem que fazer o direto, hemograma e reticulócito, e nos casos graves é sanguíneo. A direta, se a suspeita de direta é acima de 2, sugere colestase. A direta não vai responder à fototerapia, portanto, o tratamento vai ser diferente, né? E aí o tratamento é direcionado para causa específica, né? E aí pode ser cirurgia, pode ser investigação genética, enfim, rastreio infeccioso. Então, o tratamento de direta a gente não vai pontuar muito bem o que que é, porque vai depender de cada doença. Teve uma pergunta aqui de alguém. Doutora, se tivesse pedindo o diagnóstico e etiologia, seria icterícia do aleitamento materno? Muito provavelmente, mas com esses pontos da questão a gente não consegue responder com 100% certeza. Daria para você falar, poderia ser a possibilidade de ser icterícia do aleitamento materno, uma vez que a dificuldade de sucção. Mas aí a gente, assim, só com esses pontos a gente não consegue fechar muito bem o diagnóstico, tá? Ele não fala a tipagem sanguínea da mãe e do bebê, e a gente não sabe se não está sugando não tá sugando bem porque já está letárgico, ou se está letárgico porque não está sugando bem, entendeu? Então vai ficar o que veio primeiro. Então, por essa questão sozinha, acho que não daria para fazer o diagnóstico com 100% de certeza, não. Isso, caso a questão excluísse a incompatibilidade. Sim, aí a gente conseguiria com mais, respirando mais tranquilamente inferir que é por dificuldade no aleitamento. Sim, Priscila. Tá afiada também. Nada. E aí, Beth, próxima. Vamos lá. Opa, próxima página. Esse já A gente viu? foi aí. Foi. A justificativa, a manejo precoce da icterícia evita complicação neurológica, como Kernicterus, que falou, que pode resultar em paralisia cerebral e déficit auditivo. Decisão entre observação, fototerapia e sanguíneo é embasada nos guias, que são os gráficos que eu falei. Tá. Gráfico para a termo e extremo prematuro, extremo baixo peso é tabela, tá, gente? Ok. Vamos para a próxima? E o que que houve aqui?
Deu problema aí? Não.